Olá, eu sou Amanda Borari, sou da aldeia Alter do Chão, território indígena Borari. Eu tenho 26 anos, sou uma jovem comunicadora. Hoje faço parte do grupo de guardiões do território, também faço parte da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós. E hoje eu trabalho principalmente com comunicação, né, atuando dentro do grupo de guardiões e também sou artesã. Bom, por ser uma jovem indígena, né, muita, eu tive muito incentivo, na verdade, da nossa associação, né, e dos grupos que eu faço parte aqui dentro do território. Então, através desses incentivos, eu participei de grupos de jovens comunicadores, e aí a partir daí fui recebendo várias formações que me capacitaram e me fizeram enxergar a comunicação como ferramenta de luta. Então, hoje eu atuo principalmente nessa parte da comunicação, né, que é justamente fazendo denúncias, tendo posse da nossa narrativa como território, né, como povo originário de Alter do Chão, porque o que acontece muitas vezes é de outras pessoas de fora, principalmente aqui em Alter do Chão, que a gente já tem uma presença muito forte, né, de pessoas de fora, elas tomam frente dessas narrativas. Então é muito importante a gente assumir essa frente, a gente se apropriar dessas pautas, né, que dizem respeito a nós. Então eu me enxerguei muito nesse contexto assim de assumir essa frente como guardiã do território, como mulher, como jovem comunicadora, usando justamente a comunicação como instrumento de luta. Bom, como mulher, eu senti, na verdade, um desafio muito de incapacidade, como se eu não fosse capaz de realizar aquele trabalho, sabe? E também de muita insegurança no sentido físico mesmo, porque as mulheres que atuam na linha de frente, independente de ser na comunicação ou não, elas são muito vulneráveis, né? Os nossos corpos são muito vulneráveis. Então, é uma insegurança assim que eu sinto. Acredito que é um sentimento muito comum entre nós mulheres indígenas que estamos nessa frente, mas que ao mesmo tempo a gente se fortalece enquanto mulheres, né? A gente sempre tenta incentivar uma outra. Eu tenho muitas amigas, mulheres e jovens também, que a gente sempre está procurando se fortalecer e incentivar umas às outras e buscar formas também de se proteger, proteger umas às outras também. Eu sinto hoje uma invisibilização muito grande da nossa voz, né? Então, hoje a gente fala muito sobre como as pessoas que estão vindo de fora, elas querem falar por nós. Elas querem dizer o que é melhor para a gente e impor essa escolha, né, essa decisão, essa visão deles sobre o que é melhor para a gente. Então, hoje a gente já começa a se articular dentro do nosso movimento indígena para que a gente consiga se fortalecer e se unir, né, enquanto povo Borari de Alter do Chão, para não deixar que essas narrativas de pessoas de fora nos, nos influenciem a tomar decisões que muitas vezes é benefício dessas pessoas, não pensando necessariamente no nosso benefício, né? Então, a gente se articula muito no sentido de pensar que essas pessoas que vêm de fora, elas têm que vir, elas têm que nos capacitar, elas têm que compartilhar os conhecimentos que eles têm com a gente para que a gente possa se sentir informado o suficiente para tomar essas decisões. Então, eu acredito nisso, assim, que esse é um dos principais desafios vindo de uma aldeia que já tem, né, esse contexto urbano, que tem esse turismo predatório e que é muito forte essa influência dessas pessoas que vêm de fora para empreender, para criar projetos, para ganhar dinheiro às custas da imagem de Alter do Chão e do movimento indígena, e que não pode ser assim. Eles têm que alinhar primeiro com a gente, eles têm que nos ouvir e a decisão final ela tem que ser nossa. Eu acho que eu diria para não desistir, porque é uma luta que não é fácil. Como eu disse, a gente se sente muitas vezes invisibilizado, né, e com medo até de expor as nossas ideias, de expor os nossos pensamentos,
mas eu acredito que dentro desse movimento, e principalmente entre nós mulheres indígenas, existe uma força e uma união que a gente está construindo também, né? Está em processo de construção, mas que cada vez mais se fortalece. Então, todas as mulheres, meninas, né, que estão entrando assim no movimento, que já nascem, na verdade, nesse movimento, a gente sempre vai abraçar e cuidar delas como a gente já cuida umas das outras.